nosso Ed Gonça de hoje vai bater um papo com o multi-instrumentista Iris Nascimento. Ele que começou a tocar piano quando tinha 14 anos. Aos 16, produziu o seu primeiro disco de vinil e já passou por vários países fazendo parte da banda musical da cantora Alcione. Obrigada, Iris, por aceitar o nosso convite e vir aqui bater um papinho com a gente. Tá? É um prazer enorme já começar o quadro Ed Gonça, um som tão bom como esse. Tá? Iris, apesar de você se dizer gonçalense, você não nasceu em São Gonçalo, né? É verdade. Eu com 9 anos de idade, eu vim para aqui para São Gonçalo, mas eu nasci em Engenho de Dentro, né? Na verdade no Meier, e morava no Engenho de Dentro. Veio criança. E molecote, com 9 anos de idade eu já estava... Então você já pode dizer que é um gonçalense. Verdade. Desde os 9 anos aqui, tantos anos, né? Na cidade. E você começou a estudar com 14 anos, né? O piano? Sim, sim. Eu tive o privilégio, né? Assim, de estudar lá no Henrique Lage. E até uma média de 13 anos de idade, né? Até um pouco mais jovem, eu comecei a estudar piano e, na verdade, estudar teoria musical, né? E no Henrique Lage eu comecei... tinha uma aula de piano lá, uma professora maravilhosa, e eu comecei a estudar o instrumento. Isso foi uma vontade sua ou dos seus pais? Na verdade, eu tenho uma história até engraçada, né? Porque o que acontece? Meu pai, um belo dia, comprou um violão. E o que é engraçado é que nem ele tocava nada também, né? Minha mãe falou, como é que pode? Você não toca nada e comprou um violão, né? Eu acho que já estava, assim, escrito o destino. Ele gostava, né? Comprou um violão, né? Comprou um violão falando, deixa o rapaz estudar, deixa o garoto estudar. E foi assim, né? Assim que começou a sua história na música. É verdade, com aquele primeiro violão, aquela iniciativa do meu pai, ele ter comprado aquele instrumento. Né? E isso sempre foi sua paixão ou surgiu a partir daí? Na verdade, porque eu gostava, mas não tinha aquele interesse, assim, sabe? E a partir daquele... Um belo dia me deu uma luz, né? Assim, que eu peguei aquele violão, não sabia tocar nada, ficava fazendo uma barulhada danada. Teve um incentivo. As cordas arrebentaram todas. Foi até engraçado, porque com as cordas do violão sem corda. E... É bom para o pessoal saber que você também já passou por essa fase, né? De aprendizado. E você também serviu o exército. Sim, e participou da banda musical deles. Sim, sim. Conta pra gente um pouquinho. Eu, na verdade, coisas diferentes acontecem na minha vida, né? Então eu servi o exército normalmente, né? Aquele período de 1 ano, né? Como recruta, aquela coisa toda. E dei baixa, né? Dei baixa, você vê. Quando chegou, eu fui fazer eu fui tocar num jantar lá, né, dos oficiais, e o coronel falou, olha, você não quer voltar? Já tinha dado baixa. Não, eu vou te reincluir no exército. Você, né? Já tinha saído? Eu já tinha saído, um recurso que quase não acontece. Falei, olha, a gente tem um recurso aqui que vou te reincluir de volta. E você não aceitou, né? Na verdade eu aceitei, ainda fiquei mais 1 ano lá, né? Então a gente fazia muito baile para oficiais, né? Aqueles jantares, né? E você foi recrutado? Eu fui reincluído, né? Um sistema que né? Porque dificilmente acontece, uma coisa assim, coisas diferentes sempre acontecem na minha vida, né? E você também fez parte da banda musical da cantora Alcione, viajou por vários países. Quantos países, mais ou menos?
Olha, esse por volta, eu acredito, de uns 20 ou 22 países, por aí, né? E como que isso aconteceu na sua vida? Olha, foi muito legal assim, porque o que acontece? Eu sempre fui um camarada de ficar em casa estudando muito, né? Eu quase não tive aquela infância da criançada que brinca na rua, né? Aquela coisa gostosa. Né? E assim, às vezes um pouquinho na rua e tal, mas sempre estudando instrumentos, estudando em casa, pesquisando. E um belo dia, um amigo meu, na verdade, que ele queria para essa vaga, né? Como músico. Ele queria? Iria nessa vaga que eu fui. Então, mas como tinha que ler muita partitura, aí fica, né, o aviso para o pessoal também que, né, que está nos assistindo, né, o pessoal que tem interesse em estudar música, né, você estude de uma forma, né, ampla, de uma forma legal, porque ele falou, olha, eu não tenho condições de ler essas partituras. Então vai você. Entendeu? Vai você lá, porque inclusive era lá no Joá, né, na Barra, né, para ir lá fazer o teste e tal. E ele me deu aquelas partituras em uma fita cassete, né, naquela época um cassetezinho. Eu estudei aquilo dia e noite, estudando. Na verdade, quando eu fui lá, foi uma coisa até mágica, né, porque não houve teste, não houve nada. Não. A gente começou a tocar normalmente, como se já fosse até músico, né, fazendo parte, né, daquela banda. E Alcione já veio para o meio da gente cantando, né? E foi assim uma integração instantânea, né? Foi muito legal. E essa experiência, acho que pode ser considerada uma das mais fortes na sua carreira? A principal, né? Porque você sempre carrega aquele título, né? Tem ex-BBB, tem você é o ex da Alcione, né? O ex-músico, né? Aquela coisa. É um título que você acaba carregando até o resto da vida. O grande barato, né, de eu ter começado ali, que a primeira viagem, né, que eu já ia fazer, foi uma viagem que ela ia fazer uma turnê em Nova York e em Miami. Foi assim, de 2 meses após eu ter entrado, eu já ia fazer essa viagem para lá. E Caramba. Viagem que nem ela tinha feito. Foi uma coisa muito legal. Então... hoje, você me disse que também dá aula de guitarra, violão, teclado, baixo, tem mais coisas? Sim. Geralmente, eu tenho um estúdio, né? Eu tenho um estúdio de gravação, né? Eu faço várias gravações. Muitos discos evangélicos também já fiz lá, né? No meu estúdio. E essa coisa de estar dando aula, né? Aulas de harmonia, né? Porque aula de harmonia e improvisação, o pessoal, né, gosta muito. Você acaba formando músicos de vários instrumentos, né? Eu tenho músico que é saxofonista, estudou comigo lá. Né? Tem cantores também que já estudaram comigo. É uma infinidade, né? E quanto tempo você dá aula? Olha, eu acredito... Eu já tenho uma média assim de uns 15 anos, mais ou menos, por aí, que eu criei uma didática. O pessoal gosta de mim dando aula, porque eu consegui simplificar aquilo que era complicado, né? Tudo que estava muito complicado, eu consegui trazer uma simplicidade para aquilo ali. Mas o difícil é fazer aquilo que é considerado fácil, né? Exatamente. E como que é para você, porque você está passando adiante a arte de tocar os instrumentos. E você mesmo falou que tem pessoas que conseguiram seguir com a carreira. Como que é para você isso? Exatamente, Esses discípulos, né? Porque o Brasil, né, o brasileiro, ele tem que começar a incentivar essa coisa da doação, né? Porque o professor doa aquilo que ele... aquele conhecimento. E todo mundo que me procura tem sentido essa coisa de você estar doando, de você ter um interesse de que a pessoa evolua, de que a pessoa cresça. Isso para mim é uma satisfação imensa, né? Porque é uma coisa que eu via muito, né, nos gringos, né, em outras escolas como em Berkeley, né, que o pessoal não esconde jogo, né?
que às vezes exige uma política de estar escondendo, né? Porque precisa se ganhar um certo dinheiro, não sei como que é isso, para poder você manter aquele cara ali um certo tempo. E como também, né, o material que eu tenho é muito vasto, eu tenho muito ensinamento a passar, então eu preciso ter uma dinâmica maior para poder formar aquela pessoa com mais qualidade. E aí vem essa coisa de você se sentir bem em estar doando, em estar dando, né? E você recebe também um carinho, né, atenção. Tem alunos meus que estudam comigo 10 anos, entendeu? Porque o cara não consegue... Permanece? Permanece naquela coisa, naquela busca, porque a música é infinita, né? É, legal. E eu gostaria, Iris, que você deixasse um recado para os seus alunos e também para todos aqueles que pensam em viver da música assim como você. Eu vi uma característica muito forte em você, que é o fato de você persistir, né? Permanecer com o seu sonho. E eu gostaria que você deixasse esse recado para quem está assistindo. Sim, sim. Eu queria deixar para todos vocês, né, que nos assistem, né, que curtem, né, o trabalho aqui do Império, que até queria parabenizar o pessoal aqui, que tem um trabalho maravilhoso, né, de divulgação, de apresentar a todos nós que também somos de São Gonçalo e tal. E eu acho que a música, ela requer dedicação, persistência e foco, né? E você procurar fazer aquela coisa da melhor forma possível, não pular etapas, né? O brasileiro em si, ele tem uma ideia de pular etapas, né? Então você pega o livro de música, vamos dizer um livro de violão, né? Você tem a capa, e na contracapa já tinha o braço do instrumento. Poucas pessoas estudaram o braço do instrumento, ele já pulou para uma página seguinte que estava lá na frente. Só que quando você pula essa etapa, você perde o primeiro início, que é muito importante para dar seguimento no livro que você vai estudar. Então, tenha paciência e estude etapas por etapas, para que você tenha um bom resultado, né, no final do seu estudo. Então, fica a dica, né, para você sempre ter uma certa paciência e ir estudando aquilo gradativamente para você alcançar aquele objetivo total, né? Acho que é uma dica que eu deixo aí pro pessoal. Isso aí. Iris, e como faz para te contratar? Tem algum telefone de contato, na página, você é atuante nas redes sociais? Sim, eu sou mais ou menos, né? Eu não sou muito, eu ainda estou meio protelante em algumas coisas, protelando também algumas coisas, porque assim, eu sou um camarada que eu até, quando eu vim para cá, estava pensando a respeito, né, de algumas coisas, porque essa coisa do contato, né, de você ter esse contato de corpo a corpo, de você, né, ver o sorriso das pessoas, ver. Então, isso se perde um pouco, né, com essa coisa de você estar só no telefone. Então, que antigamente, né, vou fazer um parêntese rápido aqui, a gente ensaiava, né, pegava aqueles músicos para estudarem juntos, ensaiarem juntos. Hoje isso acabou, né? O cara manda uma partitura pelo Zap, né, tá nessa onda. Então eu ainda sou muito assim, essa coisa de você chamar o cara, vamos gravar lá em casa, né? Porque o cara, hoje em dia você manda a música, o cara grava lá e manda para cá. Entendi. Aí fala, mas você tem que ir lá no estúdio gravar. Fala, vamos lá, vamos ter o corpo a corpo. Que de repente você dá uma ideia, outro dá um, né? Não substitui, né? Exatamente. Aí você fica um pouco. Mas o pessoal que queira contratar, no caso, os serviços que eu faço, inclusive para dar aula, né? Aulas que eu dou com maior satisfação, todo mundo que me conhece sabe. Eu tenho um telefone que é o 21 3706 5717. Que você pode ligar, que geralmente eu sempre estou atendendo o pessoal lá.
Conta um pouquinho pra gente essa comparação que fazem de você com o Jorge Benson. Conta um pouquinho, explica pra gente. Sim, sim. Eu vou, assim, resumidamente, tentar falar aqui alguma coisa, né? Porque você veja bem, nós tínhamos um grupo, né, que era da igreja ali do Camarão, que é uma igreja próxima aqui, né? Camarão, bairro de São Gonçalo. O bairro de São Gonçalo, né? Que era uma igreja que ela agregava muitos músicos de alto nível, né? E que nascia assim, uma formação musical ali. E eu até agradeço um amigo que é chamado o maestro Paulo Masson, né? Que eu sempre falo, né, a respeito, que foi um cara que me trouxe, né, para a residência dele para ouvir algumas coisas, né? Porque, olha, naquela época, você veja bem, era meio complicado essa coisa, não tinha internet, essa internet vasta, né? Era muito difícil, o acesso era complicado. E eu tinha amigos, né, que nesse caso... Você fala daquela época, quanto tempo mais ou menos? Eu falo de época, vamos dizer assim, de uma coisa que aconteceu, uma média de uns 25 anos atrás, por aí, né, que, na verdade, como aqui a gente está sitiado aqui no Clube Tamoio, né, aqui por trás, aqui mesmo, né, porque como se fosse aqui no bairro do Porto da Pedra, praticamente aqui atrás, né, que ele morava aqui. E a gente ouvia muito, né, ele me botou e falou, olha, eu tenho um camarada que eu queria que você ouvisse. Eu, na média, assim, dos 14 anos de idade, por aí, falei, você vai ouvir esse cara aqui. E era o Jorge Benson. Né, que eu fiquei apaixonado, né, com aquela coisa toda. Só que quando você ouve um camarada dessa qualidade, você põe o patamar... Responsabilidade, né? Muito lá na frente, né? Porque a qualidade dele é considerado hoje como, né, um dos maiores guitarristas do mundo, né? E a técnica é incrível. Mas eu, criança ali, naquela coisa, comecei a estudar, me envolver com aquela sonoridade e, querendo ou não, aquilo me trouxe uma influência, né, das coisas que ele fazia. Então aí essa brincadeira, né, que um amigo meu botou na rede aí. Tem vídeo, né? Tem vídeos aí, como Jorge Benson brasileiro, é uma brincadeira que ele faz, né? Não é o Jorge Benson, mas é o Íris Nascimento de São Gonçalo, que representa muito bem, né? Que também bebe um pouco das influências, né? Que o Jorge Benson tinha uma coisa, né, um exemplo que ele fazia. Muitos de botar a voz. É você cantar junto com o instrumento. O Benson tinha muito essa coisa, e a gente ouvir, acaba né, bebendo dessa fonte, né? Uma fonte bacana. Uma grande referência para você, né? Verdade. Mais uma vez, muito obrigada, Íris, por ter vindo aqui e apresentar pra gente toda a sua arte. Eu vou pedir para você dar uma palhinha pra gente. Então, ficamos por aqui com mais um quadro Ed Gonça e com o som de Íris Nascimento interpretando Jorge Benson. Na verdade, eu vou interpretar uma música chamada Mimosa, que é o Jorge Benson de guitarra e o Air Klug de violão.